Olá pessoal, seguimos então com o nosso curso de introdução à biomecânica. Lembre, eu tenho comentado isso sempre nas aulas, né? Esse é um curso introdutório, ou seja, nós estamos vendo os conceitos aqui de uma maneira bastante inicial e eu espero que em outras oportunidades vocês continuem se aprofundando, não só com outras atividades que a gente promove aqui no canal, mas também nas aulas, né? Então, talvez um dos grandes objetivos é ter um material inicial que vocês possam checar, né, e começar a ter contato com os conceitos antes de ter a aula na sala de aula com o professor, seja comigo, seja com qualquer outro, certo? Então, na aula de hoje, né, a gente vai começar a falar de algumas coisas mais específicas da biomecânica que são fundamentais, né? Então, essa aula de hoje é uma aula chave, digamos assim, no andamento do nosso curso. Nós trataremos dos diagramas de corpo livre e condições de equilíbrio estático, certo? Bom, o material está todo aqui no canal, eu espero que vocês estejam aproveitando, eu espero que também entre uma aula e outra aqui do curso vocês possam estar aproveitando outras aulas que nós temos aqui. Tem aulas de diferentes níveis, então aproveitem, vasculhem o canal aí e divulguem para quem vocês acharem importante divulgar. Lembrem também de acessar o website com o material complementar. Então eu separei lá para cada aula, né, as informações que eu achei mais importantes para quem está começando na biomecânica. Então acessem o link lá depois, também pode compartilhar com os colegas aí, porque a gente está aqui para tentar ajudar todo mundo. Então o objetivo dessa aula é conhecer as condições de equilíbrio estático e algumas aplicações no estudo da biomecânica. Então a gente já vai falar um pouquinho, vocês vão perceber que a maioria das análises biomecânicas que a gente fala até agora, elas são numa condição estática, né? Eu vou explicar o que é isso e como é que funciona, né? Então quando a gente fala de equilíbrio, no termo geral, equilíbrio, né? O que vem à nossa mente? Vem à mente uma ideia de alguma coisa que está parada, né? Só que vocês têm que lembrar que equilíbrio, né, relacionado a repouso, não necessariamente é que está parado. Quando a gente tiver aula de cinemática lá, a gente vai ver, né, que pode estar em repouso, mas está andando com velocidade constante, né? Então, nesse exemplo do Arthur Zanetti, que eu já usei em outra aula, ele está gerando muita força muscular, né? Muito torque, lembra da aula anterior? Muito torque, né? Para manter aquela postura, né? Então o peso do corpo dele quer fazer com que o corpo dele gire, né? Quer fazer com que ele fique pendurado nas argolas. Mas ele faz muita força muscular para isso não acontecer, certo? Então, eu tenho uma condição aqui em que eu tenho forças e torques atuando e eu preciso lidar com elas para manter uma determinada postura. Então, é mais ou menos esse que é o conceito de equilíbrio estático. A questão é que a gente pode quantificar, né? Então, eu gosto muito de falar isso, que na biomecânica vocês podem fazer uma análise qualitativa, que funciona muito bem, e vocês vão usar uma análise quantitativa, muitas vezes, né, para quantificar alguns aspectos específicos que a análise qualitativa não permite. E aí entra as condições de equilíbrio. Então, por definição matemática, vamos dizer assim, são duas condições. Uma delas é que todas as forças atuando no corpo, quando somadas, elas são igual a zero, ou seja, elas se anulam, né? Então quer dizer o quê? Se eu tiver um objeto empurrando para a direita, para que esse corpo não se mexa, eu tenho que ter um outro objeto empurrando esse corpo para a esquerda com uma força, né? Lembram dos vetores? Né? Mesma direção, sentido oposto, com a mesma magnitude. E no mesmo ponto de aplicação, para que não tenha translação, que é a ausência de movimento linear, né? Mas, por outro lado, o equilíbrio também envolve não ter rotação. E como é que é a força que causa a rotação que nós vimos na aula anterior? É o torque, né? Então, eu tenho que ter uma condição em que o somatório de torques aplicados sobre um corpo seja igual a zero. Então, se eu tiver um torque gerando rotação no sentido horário, que a gente chama lá um torque negativo, eu tenho que ter um torque no sentido anti-horário positivo de igual magnitude para se anular. Então é isso que eu vou mostrar mais ou menos nessa aula número 8, certo? Agora, por que, né, que a gente tem que ver isso? Porque quando eu quero calcular forças externas, eu acho que aqui talvez seja o melhor exemplo para a gente visualizar por que é importante as condições de equilíbrio, por que as condições são importantes. Então, digamos que eu tenho uma situação como essa ilustrada no desenho. Eu tenho aqui um cotovelo em flexão, que é a figura mais básica que vocês vão encontrar nos livros de biomecânica, né? Tá aqui, né? Então, e ainda pior ainda, né? Ele está segurando um livro de física, que é para sofrer mesmo, né? Então, olha só. Aqui, digamos que vocês queiram saber
quanto é a força que o bíceps está fazendo para manter essa postura e segurar esse livro. As condições de equilíbrio estático nos permitem fazer esses cálculos, porque eu sei que somando todas as forças atuando aqui, ela tem que ser igual a zero. E somando todos os torques atuando aqui nesse desenho, tem que ser igual a zero. Então, que forças eu tenho? A força do livro, a força-peso do livro, né? Tá aqui. A força do segmento, tá aqui. E aí eu tenho que ter a força muscular para anular essas forças. Que torques eu tenho aqui? Ah, eu tenho um torque do peso do livro mais o peso do segmento que é fazer o meu cotovelo estender. E eu tenho que fazer uma força com o meu bíceps para o cotovelo flexionar. Quando isso um for igual ao outro, ele vai ficar parado. Então é muito importante para isso, nos ajuda a solucionar vários problemas. E eu nessa aula vou usar o problema de definir uma força, né, o tamanho de uma força ou de um torque, como uma das aplicações, certo? Mas tem outras. Então vamos ver cada uma delas. A primeira condição diz o seguinte: o somatório de força atuando sobre um corpo deve ser igual a zero. Aí você pode pensar, o Felipe vem com essas matemáticas aí, ele falou que ia ser um curso introdutório, que a gente ia ser legal e tal, e já estou tendo dificuldade. Mas vamos primeiro pensar, então, por que é importante saber isso. Eu acho que a gente pensando por que é importante saber, vai ficar mais fácil. E aí, fica mais fácil se a gente olhar para o corpo humano. Então, imagina, se vocês estiverem em pé, paradinho, né, sem se mexer, vocês têm uma força atuando sobre o corpo de vocês, que é a força peso. Essa força peso, ela é calculada pelo produto da massa corporal de vocês vezes o valor da aceleração da gravidade, que geralmente a gente arredonda o valor para 9,81. Cuidado com os arredondamentos, né? Lembre da aula que eu já mostrei a influência que isso tem. E quando eu estou parado em pé, eu tenho uma força de reação do solo, tá? Que a gente vai estudar ela mais adiante em detalhes, né? Que é de igual magnitude. Então eu não me mexo. Por quê? Porque a força que eu aplico no solo, o solo não se mexe, ele me devolve uma força de igual magnitude. Vai ficar mais claro, pessoal, isso quando a gente tiver aula de cinética, quando eu falar da força. Eu sei que aqui fica um pouco abstrato, né? Então, assim, nessa condição aqui, eu estou em equilíbrio. Mas ainda não fica muito claro para mim isso. Vamos ver outro exemplo, então. Vamos pensar uma articulação. Tá? Então, essa articulação aí, né, é o motivo do amor e da dor de muita gente aí, articulação do joelho. Já lembrem da terminologia, eu já falei para vocês que é importante, então a gente tem que referir as estruturas, enfim, né, não só o nome de osso, tá, mas também as posições, o plano de vista. Então aqui eu estou vendo essa articulação do joelho no plano, qual plano? Frontal, né? E que joelho que é, direito ou esquerdo? Ah, muito bem. Então olha só, vamos imaginar o seguinte, essa patela, ela sofre ação de forças, concordam comigo? Muitas forças estão atuando sobre ela, né? Quais? Eu tenho, né, a força gerada pelo quadríceps, certo? Então o quadríceps, lembrem, aqui seria a soma de todas as forças dos músculos que estão compondo ele, né? Eu tenho forças que tracionam, né, numa direção mais oblíqua ali pelo vasto medial. Eu tenho fibras do retináculo patelar que também tracionam, o ligamento patelar, as fibras do retináculo patelar, a banda iliotibial. Então reparem que a minha patela, e a de vocês também, ela está posicionada num determinado local, só que ela tem força tracionando ela para diferentes lugares. E aí eu pergunto para vocês, quanto de força o tendão do quadríceps está tensionando a patela para que essa patela esteja em equilíbrio, para que ela não esteja se movendo? Uma postura isométrica, né? Lembrem, uma postura isométrica é quando tem a contração, mas não tem o movimento articular significativo. Então, mas não entendi, Felipe. Não, vamos lá, vamos pensar junto. Eu tenho a patela aqui, vou desenhar ela para ficar mais claro, né? Um desenho simplificado, o biomecânico adora fazer um desenho simplificado do corpo. E aí eu tenho forças atuando para várias direções. Imagina assim, ó, se eu apagasse essa força do quadríceps aqui, ela saísse, não está mais ali, o que aconteceria com a patela? Será que ela subiria, desceria, ia para um lado, ia para o outro? Se eu apagasse essas duas forças aqui, o que aconteceria com a patela? Mas aí ela ia para o lado. Então, é esse o conceito que vocês têm que pensar. Essas forças todas, deixa eu só limpar o slide aqui, essas forças todas somadas, quanto que tem essas forças todas? 40, mais 25, mais 45, mais 34, mais 30. E mais quanto tem que dar? 0. Somando tudo isso, fazendo o somatório dessas forças, para que esse somatório seja igual a 0. Quanto tem que ser a força do quadríceps? Aí é que entra a biomecânica para calcular isso, né? Então, vocês entenderam o conceito já.
Para que a patela não tenha translação, ou seja, não desloque para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, na diagonal, enfim, eu preciso ter essas forças somadas igual a zero. Vocês já entenderam também que não necessariamente essa força do quadríceps aqui em cima, que a gente quer saber quanto que é, ela vai ser 45, só porque eu tenho uma força de 45 tracionando para baixo, porque depende das outras forças também. Agora eu tenho que calcular essa força. Então, para mim calcular isso, eu vou tentar chegar aonde? Vou tentar chegar no triângulo retângulo. E aí vem as operações com vetores que eu falei na aula anterior. Porque agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu não tenho forças ortogonais. Olhem aqui, eu coloquei um plano cartesiano, que na aula de cinemática a gente vai explorar ele um pouco mais, e vocês não têm nenhuma força atuando, né, na mesma direção uma da outra, para fazer o somatório só com um vetor mais o outro ou um menos o outro. Todos esses vetores formam algum ângulo. Então, eu preciso entender quanto de cada um desses vetores está atuando na horizontal e na vertical nesse caso aqui. Daqui a pouco tem um exercício resolvido, eu vou rabiscar um pouco aqui com vocês no slide para já começar a introduzir o assunto. Então vamos lá, eu coloquei esse plano cartesiano, tá aqui ele, né? O x e o y. E aí vamos dizer o seguinte, esse vetor de 40 newtons aqui, esse vetor de 40 newtons, ele tem uma componente, deixa eu trocar a cor da caneta aqui para ficar um pouquinho melhor. Ele tem uma componente horizontal e ele tem uma componente vertical. Certo? Pessoal, às vezes quando eu estou desenhando eu fico quieto porque tem que concentrar aqui para fazer a linha reta, tá, no PowerPoint. Então, olha só. Agora eu posso dizer que esse vetor de 40 newtons, ele está formando aqui, ó, um triângulo retângulo. Concorda comigo? Está aqui o ângulo reto, né? Eu tenho um ângulo aqui, eu tenho um cateto adjacente, eu tenho um cateto oposto, e aqui eu tenho a minha hipotenusa. Então, se eu precisasse saber quanto desse vetor de 40 newtons está atuando na horizontal ou na vertical, eu já poderia calcular, né? Já poderia calcular. E aí ia acontecer o quê? Eu ia ter esse vetor representado assim. Esse vetor de 40 agora ele está representado aqui, ó. Ele tem metade na vertical, metade na horizontal. Aí eu vou ver o vetor de 30. O vetor de 30 eu também posso construir um triângulo retângulo aqui. Concorda comigo? Ó? Ficou meio tortinho, mas desculpa aí, pessoal. Ó, de novo. Então o vetor de 30 também tem um vetor vertical e um vetor horizontal. Depois eu vou no de 25, ele também vai ter uma componente na vertical e uma componente na horizontal. Então o vetor de 25 ele vai estar assim, por exemplo. Então reparem que cada vez que eu decomponho esses vetores, eu vou colocando eles todos na horizontal ou todos na vertical. Por que eu quero fazer isso? Porque quando eu tiver eles todos na vertical ou todos na horizontal, fica mais fácil de eu resolver. Porque aí primeiro eu faço a adição ou subtração e depois eles vão estar formando um triângulo retângulo. Claro que isso não é fácil, né, pessoal? Isso não é uma coisa que se faz, ainda mais na patela, que esse exemplo que eu coloquei. Não tem como fazer isso, entendeu? Porque não tem como isso aqui é uma estimativa, né? Não tem como a gente saber exatamente o quanto de força que está ali. Mas é assim que o nosso corpo trabalha. Quando a escápula movimenta, né, ela movimenta pela ação dos músculos. Então, ocorrem desequilíbrios nessa condição de equilíbrio para que ela consiga se movimentar e depois voltar a uma posição onde o corpo mantém. Quem que faz esses cálculos todos? Nosso cérebro. Ele que faz, o sistema nervoso central, né? Então, eu vou mostrar algumas coisas disso com esse exemplo resolvido aqui, que não tem nada a ver com a patela, agora é uma situação que eu uso há anos na mesma aula, né? Só para mostrar como é que eu faço essa sequência da decomposição, de novo, né? Porque eu já mostrei em outra aula, e eu peço que vocês façam esse exercício e tentem resolver ele junto comigo usando o vídeo. Parem, voltem, façam, né? Aquela coisa toda. Então a situação é essa, tem um objeto, esse objeto está parado aqui, certo? Nesse pontinho aqui que eu desenhei, e eu tenho 4 forças atuando sobre ele. Eu tenho uma força W, que é o peso desse corpo, uma força F2 atuando nessa direção, nesse sentido, uma força F1, uma força F3. A minha pergunta para vocês é a mesma da patela. Quanto tem que ser o valor da F3 para que esse corpo esteja em equilíbrio, né? Considerando a ausência de translação por enquanto, né? Somatório de força igual a zero. Sabe o F1, sabe o F2, sabe o valor do peso, não sabe o F3. Os vetores estão ortogonais entre si? Não. Por que, Felipe, que tem que estar ortogonal? Não é que tenha que estar.
é que se eles estiverem ortogonais entre si, ó, formando 90 graus, vocês usam o nosso amigo Pitágoras. Nosso amigo Pitágoras aqui nos salva, entendeu? Vem aqui, pronto, ali o triângulo retângulo, é só voltar na aula, olhar a forma do seno e cosseno e já era, né? Tá feito o negócio. Mas não tá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor. Então eu crio um sistema de coordenadas x e y e vejam que aqui agora eu tenho algumas informações. Ó. Eu tenho que o vetor w do peso ele está na vertical. Então, beleza, ele não precisa decompor, certo? Não preciso decompor ele porque ele está na vertical. Eu sei que ele já está puxando para aqui para baixo. O F2 eu tenho que decompor. Né? Ele está formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, eu vou ter que saber quanto de F2 está atuando aqui na horizontal e quanto de F2 está atuando aqui na vertical. O F1, que eu sei o valor e sei o ângulo, eu também vou ter que decompor. Porque ele tem um pedaço dele atuando na vertical e outro pedaço dele atuando na horizontal. E o F3 que eu quero definir, o F3 também. Ele vai ter um pedaço dele atuando na horizontal e outro pedaço dele atuando na vertical. Então reparem que eu rabisquei aqui e pelo meu rabisco a gente já tem a F1, a F2, eu vou bater todos os mesmos tamanhos aqui só para representativo, tá? E a F3. Todos esses estão atuando para cima. Depois eu tenho para a esquerda, né? Eu tenho a F1 e tenho a F2 também atuando para a esquerda. Então eu já tenho dois aqui. Depois para a direita. Para a direita eu tenho um pedaço da F3. Tá aqui. E para baixo? Para baixo eu tenho W, tenho um pedaço da F2. Fica fácil de fazer essa operação de vetores? Fica, né? É só somar os três, né? Então os três para a mesma direção, mesmo sentido. Fica fácil somar esses dois aqui? Fica, eles estão na mesma direção, mesmo sentido. É um mais o outro. Aqui beleza, aqui beleza. E aí agora quando eu faço essa soma, depois eu vou fazer uma segunda fase, que é resolver isso considerando quem está atuando em sentidos opostos. Então eu somo quem vai para cima, somo quem vai para baixo e tiro uma resultante daqui. Depois eu somo quem vai para a direita e quem vai para a esquerda e tiro uma resultante daqui. E no final, quando eu terminar isso aqui, eu vou ficar com algo mais ou menos como um vetor somatório que vai para cima e um vetor somatório que vai para o lado. Ou que vai para baixo e para a esquerda, enfim, mas eles vão estar ortogonais entre si. Então eu vou chegar numa condição em que eu posso usar Pitágoras, certo? Agora nas próximas sequências eu vou resolver junto com vocês isso. Então, eu peguei aquele plano cartesiano que eu desenhei na figura, no slide anterior, e agora eu vou olhar aqui então como que eu vou construir essa decomposição dos vetores. Então vamos pegar, por exemplo, o F1. Ó. Vamos pegar o F1 que está lá e vamos tirar ele aqui para o lado. Ó. Vamos desenhar ele aqui. Tá? Tá aqui ele. Tá aqui ele com um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal, certo? Então eu tenho, na horizontal aqui eu tenho minha componente F1x e na vertical eu tenho minha componente F1y, certo? Só que esse F1, junto com o F1x aqui, o F1y, olha só o que ele forma. Ele forma um triângulo retângulo. Então, quando eu tenho esse triângulo retângulo aqui, vou desenhar melhor aqui embaixo, ó. Quando eu tenho esse triângulo retângulo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso usar Pitágoras. Tá? Eu tenho um ângulo, eu sei que essa aqui é a hipotenusa, eu sei o que é o cateto oposto e eu sei o que é o cateto adjacente. Então, como eu sei o que é o cateto oposto e o que é o adjacente, que eu já aprendi na aula de triângulo retângulo, eu vou usar as funções trigonométricas diretas para calcular. Vocês lembram, né, que o seno do ângulo, tá ruim minha letra, o seno é igual ao quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. A minha letra já era ruim no quadro, pessoal, na aula presencial. Eu descobri que no PowerPoint é pior ainda. Então, eu sei que o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Os valores de seno e cosseno eu consigo descobrir na minha calculadora, na minha tabela, né? Então eu vou pegar o seguinte, se eu quero calcular o F1x e o F1x é o meu cateto adjacente, quem que eu vou usar? A função do cosseno. Então olha só, eu tenho que meu F1x vai ser igual ao produto da hipotenusa pelo cosseno do ângulo, né? Então a hipotenusa é meu F1 e meu cosseno eu sei. Então eu chego aqui no valor de 86. Pessoal, fiquei na dúvida dessa história de seno e cosseno, Felipe.
pega o vídeo de vetores e operações vetoriais que está ali na playlist, é rapidinho, dá uma olhada de novo naquele exemplo resolvido que eu fiz lá e volta aqui, não tem problema nenhum. Depois eu quero saber a F1Y, que é a vertical, tá aqui ela. Então essa vertical é o cateto oposto, certo? E o cateto oposto eu vou usar o seno, né? Então eu vou decompor agora o meu cateto oposto que corresponde a MF1Y. É difícil? Não é que é difícil, é que a gente não está acostumado a fazer muitas vezes, né? Mas vocês vão praticar, por quê? Porque eu tenho mais a F2 que eu tenho que fazer isso e a F3. Então para F2 eu fiz a mesma coisa. Façam vocês agora, deem pausa no vídeo, façam a decomposição e cheguem ao mesmo valor que eu cheguei aqui, né? Então a F2 tem um ângulo de 45 graus, aí é fácil, pessoal, porque daí, né, fica os dois valores, um para cada lado são iguais, né? Achei os valores de F1, componente vertical horizontal, F2, componente horizontal vertical. Da W, né, que é a força-peso, não preciso, porque ela já está na vertical. E aí eu tenho que pensar o seguinte, bom, agora eu preciso somar essas forças. Porque se eu calculei a componente horizontal e a componente vertical de cada força, eu tenho que considerar que esse somatório de forças ele tem que ser igual a zero tanto para as forças horizontais, tanto para as forças verticais. Então, de novo, lembre lá, olha, a gente decompôs cada uma dessas forças, está aqui, né, a decomposição no x, no y, certo? E a gente agora sabe que no total, F1 mais F2 mais F3 mais W tem que ser igual a zero. Só que eu não tenho mais só F1, F2 e F3, eu tenho tudo com x e y. Então eu preciso fazer o somatório em cada uma das direções. Então vamos lá. Na horizontal, quem é que está atuando na horizontal aqui? Ó? Eu decompus a F1 em vertical e horizontal. Então eu tenho a F1x atuando na horizontal. Está aqui ela. Eu tenho a F2x. Está aqui ela. E eu tenho o F3x, que eu não desenhei, ó, mas agora está desenhado. Está aqui ele, ó, F3x. Tem mais alguma força atuando na horizontal? Não. Certo. Agora vem uma coisa importante, pessoal. Mais uma novidade, né? Nós estamos atribuindo valores de acordo, né, com o sentido. Então, por exemplo, tudo que está para a esquerda é negativo e o que está para a direita é positivo. Né? Mas isso vocês lembram da matemática, né, do colégio. Então, olha só, o F3 aqui está positivo, o F1 está negativo e o F2 está negativo, certo? Então, o que você sabe o valor? F1x você sabe, volta no vídeo, no slide anterior, pega o valor lá. O F2 vocês sabem, volta no vídeo e pega o valor lá. Esse eu lembro, é 150, né? E o F3 quanto que é? Não sei, esse é o que eu vou responder, né? Então, o F3x vai ser igual a quem aqui? A soma de F1 e F2x, certo? Com isso, vocês vão garantir que a soma em x é igual a zero e vão ter o valor de F3x. Só que falta ainda, pessoal. Esse exemplo é tenso. Falta ainda, né? Então, a gente vai ter que olhar na vertical agora. Então, quem que está atuando na vertical? F1y está na vertical, está para cima. F2y está na vertical, está para baixo. W, que é o peso, está para baixo. E além dele, eu tenho a F3y, que está para cima. Então, olha só, eu tenho F3y positivo porque está para cima, mais a F1y que é positivo porque está para cima, menos porque está para baixo, né? A F2y e menos W, que eu já sei, W foi a que me deu menos trabalho, né? Então, assim, W está tranquilo, era 50 newtons. Então, eu volto lá nos valores, substituo aqui eles na fórmula e eu vou achar quem? Eu vou achar a minha incógnita, que é a F3y. Aí vocês pensam, puxa, mas não terminou ainda. Por quê? Porque eu preciso saber quanto que é a F3, não a F3y. Mas vocês já conseguem calcular a F3? Porque olha só, vocês sabem quanto que é a F3x aqui? Sabem, né? Calculamos, tá aqui, ó. Vocês sabem quanto que é a F3y? Sabem? Calculamos. Como que vocês vão chegar nela? Vocês vão chegar nela usando, eu já resolvi aqui, depois vocês podem conferir, né? Se vocês acertaram. Vocês vão chegar nela usando Pitágoras. Por que vocês vão chegar nela usando Pitágoras? Porque ela está formando aqui um triângulo retângulo, nosso amigo, pessoal. O triângulo retângulo é nosso amigo. Pensem assim, ó, ele nos ajuda. Tá aqui ele, ó. Então essa partezinha que eu pintei de azul aqui, ó. Isso aqui é o meu triângulo retângulo. Então, se eu sei o valor de um cateto e sei o valor do outro, o que eu vou fazer? Vou calcular a hipotenusa.
Para mim calcular a hipotenusa, quadrado da hipotenusa, o quadrado passa para o outro lado aqui como raiz, né? Somatório dos quadrados dos catetos. E aí vocês vão chegar a quanto que era o valor de F3 para que aquele corpo não se mexesse. É como se a gente estivesse calculando o valor lá daquela força do quadríceps que eu coloquei no exercício anterior, certo? Então, para que não tenha translação, ou seja, para que eu não desloque o corpo inteiro no espaço, né? Todas as partes do corpo com a mesma velocidade, eu preciso garantir que o somatório de força seja igual a zero. Mas para mim fazer esse cálculo, muitas vezes eu preciso usar aqueles conceitos de trigonometria. Nossa, foi, né? Pessoal, aqui é uma daquelas aulas também que eu perco alguns amigos na sala de aula, né? A galera começa o Felipe não é tão legal quanto parecia, né? Já veio com o cálculo, tá? Mas não terminou, galera. Essa aula é pesada. Vamos adiante, né? Ela tá um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que a gente vai estar junto até o final. Agora é mais tranquilo. Nós vamos ver a segunda condição de equilíbrio, que garante que não exista rotação. Então, para não ter rotação, o somatório dos torques tem que ser igual a zero. E aí, por que eu digo que vai ser mais tranquilo? Porque o torque vocês já tiveram a aula, né? Vocês já olharam lá o material, então tá sossegado. E aí vamos pegar uma situação bem básica, né? Uma gangorra. Uma gangorra, para que fique em equilíbrio, né? Para que ela não tenha rotação, o que tem que acontecer? Adianta a massa da menininha aqui ser igual à massa do rapaz? Vamos dizer que seja pai e filho aqui? A massa não, nem tem como, né? Não seria salutar, né? Mas como é que faz então para que a gangorra fique equilibrada, não caia nem para um lado nem para o outro? Olha o que a gente vai mudar. A gente vai mudar as distâncias, certo? Porque vocês já lembram que o torque depende de duas coisas, né? A força aplicada perpendicular, distante do eixo de rotação. Tá aqui o eixo de rotação, ó. Nesse centro aqui que eu fiz um xizinho, tá? Então essa força tem que estar distante, porque se essa força atua no eixo, ela vai deslocar a gangorra como um todo, vai ser um movimento de translação, com uma determinada distância. Então, variando a distância ou variando a força, varia o torque. Então aqui fica em equilíbrio por quê? Porque quem tem menos massa está mais distante, então tem um braço de torque maior, e quem tem mais massa está mais próximo, tem um braço de torque ali menor, certo? Então isso no corpo humano faz todo sentido, né? Porque os meus músculos precisam produzir força para manter posturas. Só que claro que no corpo humano, pessoal, eu não consigo ficar 100% parado. Por isso que às vezes a gente questiona esse conceito de estático, né? Porque não é o estático que os físicos falam, né? É um quase estático, digamos assim. Bom, e aí vamos pegar o seguinte. Se a condição de equilíbrio diz que para o corpo ficar em equilíbrio eu não posso ter translação nem rotação, vamos imaginar que eu não quero que o meu segmento se mexa. Então, para não ter translação dele inteiro, somatório de força igual a zero. Mas eu também não quero que, ainda que o cotovelo esteja paradinho aqui, que ele faça rotação. Então, para fazer essa condição ser satisfeita, o torque gerado pela força muscular tem que ser igual ao torque gerado pela resistência. Quem que é essa resistência aqui que eu estou representando? É o peso do segmento. Já vai chegar a aula que eu vou explicar para vocês como é que a gente sabe onde é que esse peso está e quanto que ele é, né? Então vamos lá. A força muscular está atuando a uma determinada distância, concorda comigo? Sim, né? Olha só, está aqui o eixo de rotação, está aqui onde a força está aplicada, perpendicular, né? O Felipe é amigo de vocês nesse primeiro curso, né? Então ele já coloca sempre o torque na condição perpendicular, ó. Está ali a força muscular vezes a distância. Quanto que é a distância? A. Depois eu tenho uma força de resistência também distante do eixo de rotação aqui, ó. Essa distância é a distância B. Então, o torque da força muscular mais o torque da resistência pelo peso do meu segmento corporal aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero, certo? E aqui nós também vamos atribuir sinais, tá, pessoal? Nós atribuímos sinais. Então, esse movimento no sentido horário aqui, nós atribuímos um sinal negativo, certo? E esse movimento no sentido anti-horário aqui, nós atribuímos um sinal positivo, tá? Isso é convenção já, não vamos entrar no mérito aqui de por que é positivo ou negativo, certo? Então, para mim calcular isso, eu preciso dessas duas informações, quanto de força e quanto de distância. Mas digamos que vocês querem saber quanta força está sendo gerada. Todo mundo viu que o cotovelo está parado, mas eu quero saber qual é o esforço que eu estou realizando. Então, vocês vão resolver esse exemplo. Vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho que o peso do antebraço é 22 newtons, indiquei aqui embaixo, ó, 22 newtons é o valor do R, então isso aqui são 22 newtons, olha que bonitinho meu 2 aqui, tá melhorando, pessoal, até a aula 20 vai ficar show. Essa distância
do eixo de rotação aqui até o ponto onde a resistência está aplicada é de 14 centímetros. Então lembre que no cálculo do torque a gente tem que botar sempre em metro a informação, né? Então 0,14 metros. A gente sabe que a distância A, que é a distância entre o eixo de rotação até a aplicação da força muscular, é de 5 centímetros, então 0,05 metros. Quanto que é o F? Calculem. Como é que eu posso resolver? Torque da força muscular. Força vezes a distância A. Torque da resistência. O R vezes a distância B. Vocês sabem que o torque da força vai ter um sinal positivo, o torque do R vai ter um sinal negativo. Coloquem na fórmula e só façam os produtos e encontrem quanto que é a força muscular. Então vocês observam que eu consigo, com esses exemplos, definir de fato a magnitude de algumas forças internas. Então essa é uma aplicação muito interessante das condições de equilíbrio, permitindo então que a gente entenda um pouquinho melhor o tanto de força que o meu corpo está gerando, certo? É bastante teórico, eu sei, eu entendo, né? Mas eu acho que nos ajuda a entender um pouco como que a gente consegue estimar forças no corpo humano. Então é mais ou menos esse é o caminho a ser guiado. Fica aqui um desafio para vocês, né? Eu sei que vocês gostam de desafios. Vamos lá, eu tenho aqui uma situação em que o sujeito está segurando uma esfera com um peso P, 50 newtons. O peso do segmento do antebraço dele mais mão é de 20 newtons. A distância da força que a esfera gera até o eixo de rotação aqui no cotovelo é de 30 centímetros. Do peso do segmento, 15 centímetros. E da força muscular aqui até o eixo de rotação, 5 centímetros. A minha pergunta é, para vocês manterem isso, segurando um halter de 50 newtons, arredondando o cálculo aqui, né? Quanto de força muscular o bíceps está fazendo? Vocês acham que é mais, menos ou igual ao peso do halter que ele está segurando da esfera? O quanto maior? Então, façam isso, se acharam legal, depois podem deixar no comentário aí o que vocês encontraram. Pessoal, essa foi essa aula sobre diagrama de corpo livre e condições de equilíbrio. Eu espero que vocês tenham entendido por que é importante saber isso e tenham começado a entender um pouquinho melhor como que a gente faz esses cálculos, como é que a gente pode chegar em alguns modelos biomecânicos bem simples, né, 2D, para estimar forças musculares e também torques de resistência e torques internos, certo? Espero que tenham gostado e na próxima aula nós vamos ver um conceito também bastante importante de biomecânica, que é o centro de gravidade, e a gente vai começar a olhar o corpo um pouquinho mais do ponto de vista de mudança de posição e quantificar então essas mudanças de posições e falar um pouco mais sobre análise cinemáticas, cinéticas, enfim, certo? Espero que estejam gostando do curso até agora, deixa no comentário para mim aí um feedback de como é que a coisa está indo. A gente está chegando já quase na metade do curso e espero todos vocês na próxima aula. Valeu, pessoal, até mais, se cuidem!